Lei de promoção de praças na PMSC. Bom dia, tropa, aqui é Sargento Borges. Nesse vídeo vamos falar sobre a Lei de Promoção de Praças, a Lei Complementar número 318 de 2006. Ela recebeu algumas alterações lá para cá e teve alguns artigos revogados. Então nesse vídeo nós vamos falar principalmente sobre as promoções por antiguidade e merecimento intelectual. Se você perdeu essa aula, clique no card sobre o estatuto ou entre no nosso site. Lá você vai ter a explicação de cada uma delas, bem como se iniciam as promoções da PMSC. Bem, essa lei regulamentou a carreira das praças militares no nosso estado e aqui enquadram-se soldado de terceira, segunda e primeira classe, o cabo, o terceiro sargento, o segundo, o primeiro e o subtenente, com exceção apenas do aspirante oficial, que é considerado praça especial. Por isso ele é regido por outra lei. O seu estudo começa depois do concurso público, quando ocorre a matrícula no CFST. O candidato selecionado será incluído na graduação do soldado de terceira classe, na condição não qualificada, ou seja, o NQ, sendo denominado, portanto, aluno soldado. Isso durante o período de formação. Pode ocorrer do aluno soldado não concluir o CFST. Caso isso aconteça, ele será licenciado ex officio. Promoções da PMSC estão da seguinte forma: camarada entra na condição de soldado de terceira classe ou soldado NQ, não qualificado. Concluído o CFSD, ele será promovido por mérito intelectual à condição de soldado de segunda classe, ou seja, então ele tem um prazo ali de 1 ano de efetivo de serviço nessa graduação anterior, soldado de terceira classe, incluindo o estágio. Depois que ele ascende à condição de soldado de segunda classe, ele precisa permanecer 4 anos como soldado de segunda classe para que consiga chegar a soldado de primeira classe. Então aí nós temos um lapso temporal de aproximadamente 5 anos. Para que seja promovido à condição de cabo e terceiro sargento, ele pode ser promovido dentro daquelas condições que nós falamos na aula anterior, ou seja, artigo 62, nós criamos até um mnemônico para isso. As promoções dos militares estaduais serão efetuadas pelos seguintes critérios: BPR 2MA, ou seja, bravura pós-mortem requerida, merecimento intelectual e antiguidade. Nós vimos ali que a questão da promoção requerida é exclusiva dos oficiais. Existem ainda as promoções por merecimento, que ocorre somente com o ciclo hierárquico dos sargentos e subtenentes. Temos a promoção pós-mortem e, por fim, temos as promoções por antiguidade e por mérito intelectual, que são as mais conhecidas. Essas serão o foco desse vídeo. Então, uma situação importante ali, né? O segundo sargento, para que ele seja promovido a primeiro, ele tem que concluir o CAS, ou seja, o curso de aperfeiçoamento de sargentos, e estar dentro do limite previsto do primeiro terço na respectiva graduação. Então, para o ciclo hierárquico dos sargentos, você tem que estar dentro do primeiro terço na respectiva graduação para que seja promovido por merecimento. Então nesse caso, é uma promoção por antiguidade, 3 por merecimento, desde que você esteja dentro do primeiro terço para ser promovido. Então, se vocês leram no edital que para ter acesso ao curso de formação de cabos, as vagas são distribuídas da seguinte forma: 30% dessas vagas são por antiguidade para os soldados de primeira classe, com no mínimo 2 anos nessa categoria. 10% dessas vagas são por antiguidade para os cabos do quadro especial, com no mínimo 2 anos de interstício. Já vamos falar sobre interstício. 70% das vagas por mérito intelectual para cabos e soldados de primeira classe aprovados no processo seletivo. E agora, de acordo com o parecer número 217 da Procuradoria-Geral do Estado, o sargento do quadro especial pode fazer sim o curso de formação de cabos. E por fim temos os cabos promovidos por ato de bravura. Curso de formação de sargentos também segue a mesma lógica, porém agora é preciso ser cabo cursado para entrar nesse certame. 30% das vagas são para os cabos mais antigos que tiverem o curso de formação de cabos. Eles precisam ter no mínimo 2 anos de intertício nessa graduação. 10% dessas vagas são por antiguidade para os sargentos do quadro especial que possuem o curso de cabo. 70% das vagas por mérito intelectual para sargentos ou cabos aprovados no processo seletivo, aqueles que passarem na caneta. E o sargento do quadro especial, ele pode fazer de acordo com o parecer 217, porém ele vai ter que ter primeiro o curso do CFC, que possa entrar no curso de formação de sargentos. E por fim, o ato de bravura, independentemente de vaga. O oficial militar deseja muito ser promovido. Para que socorra por mérito intelectual, ele deve ser aprovado no CFC e posteriormente no CFS. Ele somente será promovido às respectivas graduações se cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, será exigido, em primeiro lugar, a conclusão do ensino médio para os cursos de formação iniciados até o ano 2016, ou seja, de 2016 para frente, não é permitido que o policial acesse o curso de formação sem possuir o nível médio. Em um segundo momento, nós tivemos no ano de 2017 a exigência de formação em curso universitário superior, em qualquer área de conhecimento, desde que fosse reconhecido pelo MEC ou órgão com delegação. Então, todo policial militar, a partir de 2017, que se formou, seja no CFC, no CFS, ele possui nível superior. Pode ocorrer que 2 militares tirem exatamente a mesma nota no CFC ou no CFS. Por isso, a lei precisava de algum critério para desempate.
Portanto, o acesso às vagas do CFC e CFS dará dos seguintes termos. Nós vamos gravar o mnemônico TIC, que é o quê? Tempo, idade e comportamento. Para fins de desempate na classificação dos cursos de formação de cabo e sargento, serão considerados os seguintes critérios: maior tempo de efetivo serviço na instituição militar, maior idade, melhor comportamento. Os critérios de promoção, conforme o artigo 6º, as praças serão relacionadas em almanaque anual, dentro de uma ordem de graduação e antiguidade. Elas terão a sua antiguidade contada a partir da data da última promoção, e sua colocação no almanaque é automática. Enquanto isso, ela será definida pela classificação final. Aqui nós estamos falando do quê? Nota final do CFSD, do CFC, do CFS. Então aquele que tirar a maior nota será o primeiro colocado da turma e assim sucessivamente. Promoções na PMSC. Segundo o artigo 7º, as promoções obedecerão ao número de vagas e devem ocorrer da seguinte forma: as promoções a segundo sargento, primeiro e subtenente somente serão processadas quando o candidato satisfizer os seguintes requisitos. Então aqui nós temos alguns itens que são generalistas, eles cabem para a promoção de cabo, para a promoção de sargento, para a promoção de subtenente, que é o quê? Estar no mínimo no comportamento bom, ter sido submetido à inspeção de saúde, teste de aptidão física, inclusive agora a inspeção de saúde e o teste de aptidão física, ambos valem para 1 ano, e por fim ter no mínimo o seguinte interstício: para os cabos é de no mínimo 2 anos, e para os sargentos nós temos a seguinte informação: 4, 3, 3, ou seja, o terceiro sargento para ser promovido precisa de 4 anos de tempo nessa graduação. O segundo sargento para ser promovido, ele precisa de 3 anos de interstício na graduação. Por fim, o primeiro sargento para ser promovido precisa de 3 anos na graduação. Lembrando, para ser promovido do segundo para primeiro sargento, você precisa ter o CASP, que nós havíamos falado. O que é o tempo de interstício? É o tempo mínimo que o militar deve permanecer na sua graduação, antes de ser promovido para a graduação imediatamente superior à sua situação hierárquica. O sargento também deverá cumprir suas obrigações, como, por exemplo, ter no mínimo a metade do interstício. Nesse caso, o comandante-geral pode reduzir esse tempo, se não houver candidatos habilitados para a promoção. Ademais, o militar que estiver com problema de saúde, ele pode ter garantido o seu acesso ao quadro de promoções, desde que faça o teste de aptidão física RM, ou seja, teste físico com restrição médica. Processamento das promoções, conforme o artigo 12, a antiguidade e interstício dos sargentos são contados da data em que foram promovidos à graduação que ocupam. Obedecidos assim, a colocação no almanaque. Por outro lado, existem alguns prazos que não contam para a promoção. Podemos citar os seguintes descontos. Então, o camarada que permaneceu em alguma função pública não privativa nem militar em outra secretaria, a licença para tratar de interesse particular, aquele camarada que ficou fora da PM, dentro daquele afastamento previsto em lei, não conta. O tempo decorrido no cumprimento de pena privativa de liberdade ou privação do exercício de função, que são penas acessórias, dependendo do crime que você cometa, crime militar, também não conta para interstício. E, por fim, aquele policial que tomou uma cadeia disciplinar com prejuízo para o serviço. A comissão de promoção de praças. Essa parte nunca caiu nos concursos anteriores. Eu daria mais atenção a outras partes mais importantes, mas vamos lá. Artigo 16. A comissão de promoção de praças será composta, no mínimo, da seguinte forma: subcomandante-geral, que seria o presidente, 2 oficiais superiores, 1 oficial intermediário, 1 oficial subalterno e 1 oficial subalterno no serviço da DP, que é a diretoria de pessoal na capital. Esse oficial seria o secretário. E por fim, um subtenente como membro ouvinte. Esses membros eles são designados pelo comandante-geral por um período não inferior a 2 anos, dentro dos oficiais lotados lá na capital. E essa comissão ela possui vários encargos, principalmente aquilo relacionado à promoção. Essa comissão ela vai deliberar acerca das promoções, por exemplo, para julgar uma promoção por ato de bravura, se essa bravura está dentro dos requisitos explícitos na lei. Essa comissão ela vai deliberar acerca de várias situações, porém os membros não podem atuar se tiverem algum tipo de suspeição, ou seja, tenham relação com a parte interessada a ser promovida, como por exemplo cônjuge, ascendente, descendente, colaterais. Em resumo, nós estamos falando de familiares até 3º grau, inclusive, seja por consanguinidade ou afinidade. Competência da CPP. O artigo 17 ele trata das competências da CPP. Então, a função deles é o que? Organizar essas relações do quadro de acesso. O camarada vai lá na DP, diretoria de pessoal, retira um extrato do SIG-RH e vai verificar todos os candidatos aptos a essa promoção. Dentro desse quadro, ele vai fazer novas inserções, como por exemplo, certificado de conclusão no ensino superior, verificar, por exemplo, quem são os militares que estão com pendências disciplinares, que seria a questão da corregedoria, aqueles policiais que foram condenados por algum motivo. Aqueles que estão com comportamento no mal não podem participar, ou seja, somente quem está no comportamento bom. Tudo isso é avaliado pela CPP. Cabe a eles estudar e emitir parecer sobre todos esses processos aí, seja o ato de bravura,
ressarcimento por preterição, que nós já falamos na aula anterior. Ressarcimento por preterição, relembrando, é aquele camarada que não foi promovido em determinada data devido a algum problema de qualquer sorte. Ele entrou na justiça, ganhou a ação, a justiça concedeu o liminar favorável e ele será promovido na próxima promoção, desde que é aprovado ali pelo colegiado da CPP. O presidente da CPP ele é encarregado de fixar as datas das reuniões ordinárias e das reuniões extraordinárias para deliberar acerca de algum assunto que seja de extrema urgência, além de designar relatores do processo, excluído o secretário. As disposições finais na Lei de Promoção de Praças, durante CFC e CFS, o aluno cabo e o aluno sargento deverão ser respeitados, pois terão precedência hierárquica, respectivamente, sobre os soldados de primeira classe e os cabos. Há ainda outra situação, pois o subtenente que completar 6 anos na graduação será transferido para a inatividade ex officio, a contar da primeira data vencível de promoções, desde que tenha no mínimo 30 anos se homem e 25 se mulher, garantidos, portanto, todos os seus direitos previstos em lei. Em conclusão, as praças da ativa poderão prestar concurso público para o CFO, tanto para PM quanto BM, independentemente de idade. Entretanto, devendo permanecer na condição de oficial pelo prazo mínimo de 5 anos. Bom, senhores, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado. Ajude o canal a crescer. Assim poderemos produzir outros vídeos com um conteúdo melhor para ajudar vocês. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até breve.